começa. Para começar, eu queria explicar como foi que eu cheguei até Joana, né? Foi através da página do Instagram, a Punk Pop, e eu percebi que o trabalho de Joana é muito semelhante àquilo que a gente gostaria de fazer aqui na nossa região, do Portão do Sertão, que tem a ver com esse contato com a agricultura familiar, com a agroecologia, e com essa conversa com a comunidade, com as plantas alimentícias não convencionais, e quais formas e usos, né, as comunidades lidam com essa planta. João também tem trabalhos que englobam a agricultura familiar, que envolvem a segurança e soberania alimentar e nutricional também. E também tem a questão pessoal, que eu admiro muito o fato dela estar sempre advogando com as punks na culinária, na sua vida pessoal, e eu achei isso muito bacana para trazer para as pessoas. Então, vamos começar com... Eu quero saber o que te levou a se interessar pelas plantas, né? Pelas plantas alimentícias não convencionais. Tá. Inicialmente, eu também quero agradecer aqui, né, o convite, antes de responder a pergunta, e o interesse também, né, nessa troca aí troca de saberes, e pelo espaço aqui de estar falando um pouquinho do meu trabalho. Bom, o que me interessou pelas plantas alimentícias não convencionais? Primeiramente, foi o despertar do interesse pela agroecologia. Acho que foi um caminho assim, tanto de vivências, a vida acadêmica. Depois da faculdade, assim, eu comecei a me deparar com oportunidades, assim, palestras, congressos, discussões e tal, sobre agroecologia, porque algo que sempre me intrigou foi esse fato de como conciliar a produção de alimento com conservação ambiental. Não fazia sentido para mim isso ser antagônico, né? A questão da conservação ambiental e a produção de alimentos, já que todo mundo precisa comer, é uma necessidade básica nossa, e não fazia sentido que para isso a gente destruísse, né, ou destrua, ou enfim, o meio ambiente, enfim, os ecossistemas naturais, e afete de uma forma maléfica, assim, né, de forma profunda, muitas vezes, a biodiversidade. Então, esse foi o primeiro passo, o interesse em agroecologia, que me fez buscar também fazer um mestrado, depois de algum tempo. Eu tinha me formado, eu segui estudando, mas aí o mestrado eu esperei um tempo, segui estudando, trabalhando, e para procurar sobre esse tema. E eu sempre gostei muito de plantas, isso foi algo que sempre teve presente na minha vida acadêmica, as plantas. E eu sempre trabalhei com punk sem saber que era punk, porque como, né, ele é um conceito recente, e não antes essas plantas elas não eram chamadas de punk, né? Mas hoje a gente reúne elas nesse conceito. Então, mas não sabia que era punk. E aí esse interesse pelas plantas, pela biodiversidade também era algo que sempre me despertou interesse. Pela agroecologia, e aí quando abriu na seleção de mestrado para trabalhar com punk, eu disse, olha, acho que é algo que eu vou gostar. Mas foi assim, aí que eu entrei nesse universo. Antes eu só tinha ouvido falar alguma coisa de punk e tal. Isso foi, eu acho que em 2016 que eu prestei a seleção, então um livro que foi algo que deu mais esse boom, assim, né, nessas plantas, assim, nesse assunto, acho que foi em 2014, então era algo muito que estava iniciando essas conversas, né? E aí eu entrei no mestrado, aí que eu entrei nesse universo de plantas alimentícias não convencionais, e também não imaginava que isso ia ser, para mim, tão significativo, assim, trabalhar com esse tema. Fala um pouquinho sobre a sua formação, onde você estudou. Eu vi que você fez, antes do mestrado, você já tinha feito uma especialização também. Você também está no doutorado. Fale um pouquinho dessa sua trajetória acadêmica. Então, eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura, né? E depois disso, eu fiz uma especialização em Biologia da Conservação, algo que é um tema que sempre me chamou muita atenção, essa questão da ecologia e da conservação.
Depois disso, eu fiz um aperfeiçoamento em educação ambiental, porque na época eu trabalhava com educação ambiental, foi uma experiência que eu tive e é algo que me chamou bastante, assim, a atenção para aprender um pouquinho mais sobre isso. E aí eu parei um tempo de estudar, eu acho que foi um ano, disse, não, agora eu vou parar de estudar. Estava trabalhando, estava dando aula na época, na rede básica de ensino, de ciências e biologia, e vou parar um tempo, assim. Só que eu disse, mas eu quero aprender mais, eu quero estudar alguma coisa, eu quero seguir, eu senti essa necessidade. Então, bom, agora é hora de, então, pensar numa coisa maior, assim, né? Hierarquicamente, vamos dizer assim, na questão acadêmica, né? Eu fui para o mestrado e procurar algo que me interessava, dentro dos temas que me interessavam, né? Aonde eu podia cursar. E hoje eu estou cursando, então, depois do mestrado, eu já fui direto para o doutorado, também não era um plano, assim, vou fazer doutorado, foi algo que foi se construindo pela vontade, e trabalhar com as punk, continuar trabalhando com punk, assim, foi algo que eu gostei bastante, assim, do tema, e para mim faz sentido, né, eu acho que isso que é importante, é fazer sentido para a gente o tema, o assunto que a gente trabalha, e para mim continua fazendo sentido, né, estudar isso e aprender um pouco mais. Sim, acho que até não falei o que eu faço, né, o doutorado, que eu fiz o mestrado, fiquei falando aqui, mas é em sistemas de produção agrícola familiar, né, Universidade Federal de Pelotas, então... Sim, mas o interesse pelas questões ambientais já vinha desde sua graduação. Antes, né, vamos dizer assim, antes da escolha da graduação, desde que eu me conheço por gente, isso era algo que me intrigava muito, essa postura da humanidade, né, com as questões ambientais. Até um tempo da minha vida, eu tinha até uma aversão aos seres humanos, assim, pensando que nós éramos o problema, né? Vou trabalhar com bicho, com planta, não um ser humano e tal. E aí depois foi, não, mas o ser humano é a chave desse processo, né? E aí depois, quando eu fui trabalhar com os seres humanos, eu comecei a me encantar pelos seres humanos também, ver que está tudo relacionado. Né, a importância do ser humano para a gente é a natureza, né? Eu digo, o ser humano é a natureza. Sim. Também, né? Não está fora da natureza. Então, se enxergar assim, e essa questão humana também começou a me encantar muito, assim. Então, a gente sabe que você prepara seus alimentos e que advoga, né, o uso das plantas na culinária. E eu queria saber o que esse interesse seu profissional e acadêmico, como é que ele se relaciona com sua vida pessoal? Eu acho que tem algo que eu tenho aprendido na vida, assim, que há uma sintonia que com o que a gente sente, com o que a gente pensa e o que a gente faz. E essa sintonia, ela é importante para que a gente se sinta feliz, a gente se sinta bem, né? E nesse sentido, quando eu comecei a entrar nesse universo das plantas alimentícias não convencionais, e eu acho que todos nós, de alguma maneira, em alguma intensidade, a gente usou na nossa infância, consumiu dentro da nossa cultura alguma planta alimentícia, mais de uma até, né? Alguma planta alimentícia não convencional. Se a gente for olhar pelo o que é o significado do conceito, né? Mas mesmo assim, né, era de uma forma muito poucas espécies, né? Então, tive contato com algumas plantas, assim, de saber que eram alimentícias, mas elas não estavam inseridas, eu não encontrava elas no supermercado, elas nem eram tratadas, assim, como alimentos, e também eram até taxadas como chacota, dependendo em que ambiente que a gente se alimentava dessas plantas, né? Se levasse para a escola, alguma coisa assim, às vezes podia até não ser bem visto, né? Não é o que era bonito comer, né? Bonito vinha no pacotinho, né? Mas, voltando, né, à pergunta da Diana, que eu até me perdi aqui. Mas como é que se relaciona no dia a dia? A partir desse estudo, do estudo da agroecologia, do sistema agroalimentar dominante, o porquê que a gente come o que a gente come, como é que a nossa comida chega ao nosso prato, enfim, o que contém nesse alimento do nosso dia a dia, né, de questão nutricional, quem que plantou, da onde veio, qual é a história dessa comida, se é comida de verdade. Então, a partir de tudo isso, eu já estava num processo de mudança de hábitos alimentares,
dentro desse processo do mestrado e nesses temas, essas reflexões, fizeram com que eu fosse mudando meus hábitos cada vez mais um pouquinho, e inserindo essas plantas, experimentando elas, né? No momento que eu quebrei o bloqueio, assim, eu tinha uma insegurança, que eu digo que era até uma falta de empoderamento, né? A gente tem, assim, de coletar essas plantas, de preparar, será como é que eu como, medo de fazer mal, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Porque, sim, tem plantas tóxicas, tem plantas que fazem mal, mas no momento que eu quebrei essa resistência, né, me permitindo saborear, experimentar, provar combinações, inclusive as punk me jogaram para a cozinha, é o que eu digo, foi o que mais forte me jogou para a cozinha, eu não era muito da cozinha, e eu me vi com satisfação, hoje eu vejo com satisfação e prazer de cozinhar, de combinar sabores, de ver, isso aqui fica legal, isso aqui não ficou tão bom, será que eu boto mais isso, mais aquilo? Porque é o que eu digo, né? É que nem uma planta convencional. Tem gente que vai gostar, por exemplo, de beterraba. Beterraba crua, cozida, com determinado tempero, no suco. E tem gente que não vai gostar de jeito nenhum, né? E tal. Mas uma das coisas que a gente sempre percebe, e nesse decorrer, né, que é muito fácil tu dizer que não gostou quando tu provou uma vez só também, né? Tem formas de preparo e tem o nosso paladar viciado, né? A gente foi viciado em poucos tipos de sabores. Então, no momento que a gente começa a ampliar também, tu começa a sentir o sabor desses alimentos de uma forma muito mais satisfatória. Os alimentos diferentes, né? O que é diferente para o nosso paladar. Eu acho que é esse mix, assim. Eu falei bastante coisa, Diana, eu não sei nem se eu te respondi, assim, mas eu... Não, mas você abriu umas janelas para a gente bem interessantes, né? Eu estava anotando algumas questões aqui, algo para a gente pensar junto, né? A coisa do preconceito, né? Com o alimento não convencional, né? Com plantas não convencionais. E eu lembrei que aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, que hoje é um destino turístico, assim, muito cobiçado, assim, né? E no Vale do Capão, o Vale do Capão hoje é um lugar, assim, junto com Lençóis, assim, é um lugar bastante muito conhecido, assim, como destino turístico. Só que os habitantes do Capão, quando eram muito pobres, e lá ainda não era destino turístico, o centro era a cidade de Palmeiras. O Vale do Capão, ou o Vale de Caeté-Açu, que é o nome, né, que se dá, era um lugar de gente muito pobre, e que precisava, para sobreviver, eles tinham que vender coisas na feira de Palmeiras, né? O Capão é um distrito de Palmeiras. E os moradores do Capão eram chamados de godozeiros. Godozeiro é aquele que come godó. E o godó é hoje uma iguaria super apreciada lá no Capão. Na época, era alimentação de gente muito pobre, porque é um cortado que se faz com o cacto. E hoje a gente vai no Capão e acha em qualquer lanchonete, em qualquer restaurante, pratos feitos com esse cacto, né? Que é o godó. Ou uma versão dele também é o miolo da jaca. Eles tiram a jaca verde, tiram aquele miolo, ou palmito da jaca, né? E fazem. E isso é super apreciado hoje. Na época era considerado um alimento de pobres, né? De pessoas muito pobres. E eles eram chamados de godozeiros, de forma bastante pejorativa, né? Sim, tem esse fato de virar uma iguaria, né? E tem um outro fato antes que pode acontecer e que a gente percebe assim nessas vivências, é que às vezes há uma ligação negativa com essas plantas, porque elas foram uma opção num momento de fome. Sim. Então tem essa ligação que até lembra esses momentos para algumas pessoas e acaba sendo, né? Bom, eu comi naquele momento, comi tanto, né, sabe? E agora não tem essa ligação negativa. Às vezes pode acontecer isso também, né? Uhum. Por serem essa opção alimentícia nesse momento, né? Que aqui também tem muito essa questão, e que provavelmente tem, que muitas das plantas alimentícias não convencionais, hoje em dia elas são usadas para tratar animais, né? Então, inclusive, elas até ganham é tal planta de porco, é tal planta de pinto, é tal planta, né? Então, aí cria mais também essa barreira, muitas vezes, essas plantas. Bom, esse aqui é de alimentação dos animais, então não é para alimentação humana. E, na verdade,
muitas não têm isso, né? Elas servem para ambos. Algo que você falou com que eu me identifiquei particularmente foi como as plantas fizeram você ir para a cozinha, né, e cuidar do seu alimento, que eu acho que é uma coisa que deveria estar presente nas escolas, né, assim, a educação alimentar junto com a educação ambiental devia estar presente nas escolas. Eu acho que a sociedade como um todo, né, as alimentações das escolas são reflexo de como está a alimentação, vamos dizer assim, de modo geral, né, na sociedade. E a questão do consumo também, né, que tu estava falando da gente começar a pensar, é que quando a gente se depara que o nosso consumo ele é um ato político, né, e a importância qual o reflexo que isso tem na sociedade, por mais que a gente pense, eu sou um grãozinho de areia nesse bilhões de pessoas que tem no planeta e tal, mas no momento que eu começo a pensar a partir de mim, né, da onde eu compro, de quem eu compro, que projeto de agricultura ou de produção de alimentos eu estou financiando através do meu dinheiro que eu estou comprando, que eu estou consumindo, ou o que eu planto, o que eu colho, o que eu escolho plantar, que semente eu escolho conservar. Então, tudo isso tem um reflexo no que a gente quer mudar, né? No que a gente pensa em uma sociedade ideal, uma sociedade melhor, né? No quesito de conservação ambiental, de ser mais humana, enfim, de todos esses critérios aí, mais justa, né? Socialmente, enfim. Mas eu fui improvisar aqui agora e atrapalhei Diana. Vá seguindo o seu roteiro, Diana. Não, tudo que o João falou tem muito a ver com essa noção de segurança e soberania alimentar, né? Que essa necessidade que a gente tem de ter uma alimentação mais biodiversa, valorizar também o que vem do nosso país, o que a gente encontra facilmente aqui, o que é facilmente plantado, né? Que a gente não tem não precisa de muita adaptação, né, de muito custo para poder implantar na agricultura. Eu acredito que isso seja muito importante, divulgar esse conhecimento para as pessoas, porque realmente é difícil a gente enxergar uma planta lá que a gente vê como mato e ter a coragem de, né, experimentar, de cozinhar e de saber como é que a gente vai inserir isso na nossa alimentação do dia a dia. Então, disseminar esse conhecimento e levar para as escolas, mostrar que isso é comida, que isso não é mato, né, que isso é uma planta que tem nutrientes, que faz bem para o nosso corpo. Isso é muito importante, a gente tentar inserir isso mais no nosso dia a dia. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa noção, né, de segurança e soberania alimentar e como é que você acha que isso se relaciona com as plantas. Bom, se a gente pensar no significado, né, um pouquinho, né, plantas alimentícias não convencionais, que elas não foram convencionadas como alimento pelo sistema agroalimentar dominante, a gente pode dizer assim. E o que se relaciona com segurança e soberania alimentar? Ou seja, com a segurança alimentar, ela fala de, né, traz que todas as pessoas, né, elas têm um acesso a alimentos com qualidade, quantidade e regularidade. Né? E a soberania alimentar, a questão de ser soberano sobre a nossa alimentação, né? Eu escolher o que eu quero comer, e as populações escolherem o que elas querem produzir, como elas querem colher, o que elas querem colher, como vão distribuir esses alimentos. Então, é ter essa autonomia sobre a nossa alimentação. E as PANC, pensando, né, nisso, segurança e soberania alimentar, elas, principalmente, eu diria que é essa questão da diversificação da alimentação. Né? São mais opções alimentícias no dia a dia, né? Poderiam ser e são mais, e poderiam ser mais ainda, auxiliar nessa diversificação alimentar, isso pensando nas plantas alimentícias locais, né? De cada ecossistema oferece, né, a diversidade local, né, que oferece, como a Diana colocou, né, essa questão da localidade é importante, a questão cultural também é importante. Então, elas proporcionam essa diversificação da alimentação e também nutricional.
o que afeta, né, diretamente a segurança. Então, é mais uma opção, né, no momento de fome, né, gente? A gente falar que isso fala muito sobre fome, né? Segurança e soberania alimentar, é mais agora em momentos de pandemia, onde os dados mostram que a fome ela tem aumentado muito na população, né? Esse resgate, porque é um resgate de plantas que já foram usadas pela humanidade. Segundo a FAO, existe 7.000 plantas já foram usadas na história da humanidade. E hoje a gente come pouquíssimas, assim como população humana, de 20 a 30 espécies de plantas. Isso é muito pouco. Então, eu vejo, assim, principalmente nesse sentido. E sem falar também que na questão de cultivo, essas plantas, elas são mais adaptadas à região, elas são mais rústicas, então elas resistem melhor às alterações climáticas, enfim, ocorrendo em ambientes, às vezes, que uma planta convencional, ela precisaria ser mais favorecida para ocorrer, enquanto as plantas alimentícias não convencionais já estão adaptadas ali e elas ocorrem de uma forma mais natural, né, até espontânea em muitas regiões. Eu queria saber se você percebeu alguma diferença, se eles conhecem essa nomenclatura punks lá, se eles têm essa noção desse nome, e se você já reparou alguma diferença, né, do que é convencional em uma comunidade, pode não ser na outra, se você observou isso nos seus trabalhos. Bom, o que a gente pode dizer? Essa experiência, se eles conhecem punk ou não, né, isso, lá pela minha experiência do mestrado, foi uma coisa bem nítida. E os entrevistados que faziam feira, todos os entrevistados conheciam plantas alimentícias não convencionais, mas nem todos conheciam o termo, né? Não chamavam elas dessa forma. E muitos ficavam muito entusiasmados por chegar alguém, que foi um trabalho etnobotânico que eu fiz, quando chegava alguém interessado naquelas plantas, assim. Então, tinha que falava e conversava sobre elas de uma forma muito entusiasmada, para mostrar aquelas plantas, né? Eu senti que para eles tinham um valor, mas no geral, assim, aquelas plantas não eram valorizadas. Aí quando chegava alguém, assim, para conversar sobre elas, às vezes eu percebi esse entusiasmo. E só que quando eu conheci o termo, algo bem nítido foi que os únicos que conheciam os termos eram os agricultores que faziam feira. Aí todos conheciam o termo. Os que não faziam feira conheciam essas plantas, mas não conheciam o termo. Então, isso mostrou que esse contato com o consumidor, bem isso que vocês estavam comentando, né? A feira ela é um ambiente diferente de consumo. Ele é um ambiente de troca de conhecimento, né? Das duas vias. Bom, eu tinha mais pergunta, Diana, me perdi. Uma era do termo, qual que era a outra que tu tinha feito? E se você vê alguma diferença do que é convencional ou não é? Tá, de uma região. Isso. Bom, muito, assim, né? Total, né? Porque no sentido que tem plantas que estão tão no cotidiano e elas são como se fossem convencionais, né? Mas se a gente ir um pouquinho além da região, elas não são comuns, não são usadas, não são nem conhecidas como alimento. E isso é algo, até quando eu fazia as conversas e tal, a forma que a gente explica, né, o que são essas plantas alimentícias não convencionais, que é para além do contexto, né? Um exemplo que a gente tem aqui no sul, que são, tipo, as frutas, né, o butiá, né, que é uma fruta, não sei se vocês conhecem o butiá, ouviram falar? Não. O butiá é uma fruta comum aqui, só que mesmo sendo comum, é uma espécie nativa nossa do sul, tem mais de uma espécie dentro que é chamada de butiá, que é do mesmo gênero, só que nem todo mundo usa, assim, corriqueiramente, né? Aqui, por exemplo, aqui no pátio a gente tem, quando produz cacho, então a gente colhe, aquela coisa toda, mas aqui fazem sucos, geleias e tal, comem in natura, mas não é algo tão corriqueiro. Mas mesmo assim, é algo para muitas pessoas que estão habituadas, que é tido como uma convencional. Tem até um festival do butiá aqui no município do Rio Grande do Sul, né? Outro exemplo aqui, que é muito regional daqui, que não digo nem é do Rio Grande do Sul daqui, é uma variedade da melancia de porco. Melancia de porco.
ela se chama melancia de porco, ela é uma variedade da melancia convencional. Olha, a melancia de porco, por quê? Porque ela é usada principalmente para alimentação animal. Só que eles usam também para fazer uma chimia. O que, que é chimia, né? Chimia, ele é um doce em pasta para passar no pão. E é algo muito tradicional aqui na região. Chimias, geleias, enfim. E essa melancia, se eu for em outro lugar aqui, até o local que eu nasci, porque eu não sou natural daqui, desse município onde foi feita a entrevista, que é São Lourenço do Sul, não se sabe desse uso, né? Que ela pode ser usada, é usada também para outro doce em calda, também de outra parte da melancia, enfim, entre outras opções, né? Então, isso é muito comum e dentro do termo de planta alimentícia não convencional fica até estranho, mas depois que a gente pensa, não, mas se eu pensar num contexto maior, né? Para fora da minha região, será que essa planta eu encontro ela facilmente no mercado de massa, né, no supermercado, se eu for eu vou encontrar semente numa agropecuária para vender, como é que é essa planta? Como é que ela está convencionada como alimento? Será que eu vou ter que explicar para alguém de fora, como para vocês, o que é, sabe? Ou vocês vão reconhecer ela facinho? Então, sempre essa reflexão, né, que tem que fazer quando a gente está falando de uma planta alimentícia não convencional. Diana, o que você está vendo mais aí no roteiro? Que eu estou sem a tela do roteiro aqui. Não, na verdade ficou só uma última pergunta, né? Tem a ver com a questão dos cursos que a gente observa na universidade, na UF, porque no curso de agronomia daqui, a gente vê que tem uma crítica muito grande ao fato do curso ser muito técnico. Ele reduzir muito a noção e as relações com a terra a algo que tem que ser aplicado independente do contexto social, cultural, independente da comunidade, entendeu? E bem como esses cursos têm um paradigma muito focado no extrativismo e no uso e exploração da terra, né? E a gente quer saber se você consegue traçar algum paralelo, né, nesse sentido, da sua formação ou do que você observou aí durante sua vida acadêmica, se você vê que existe esse debate, né? Você fala nas ciências biológicas, né? Nas ciências biológicas, se existe algum foco em agroecologia ou se o ensino também é mais técnico, é mais... Eu acho que existem... eu estava pensando nisso, né, que existem dois lados disso. Tem essa questão muito tecnicista, né? De uma forma geral, eu acho que os cursos de agronomias, formando, né, nesse sentido, né, nessa linha, eu acho que a agroecologia ela tem um espaço ainda muito restrito nesses espaços, mas aos poucos está conquistando seus espaços. Eu acho que esse processo devagarinho está acontecendo. E mesmo assim, ela muitas vezes não é bem vista como algo viável ou como algo possível, né? Mas eu digo o contrário, né? Que uma das coisas que me movimentou na agroecologia é esse fato de ver que é algo possível, né? E que é algo realmente que faz sentido. Mas dentro das ciências biológicas também a gente vê um outro lado. Eu não sei agora como tá, mas eu acredito também que essa mudança ela é devagarinho. É o fato de compreender que conservação ambiental ela corresponde mais a ambientes intocados, ela separa o humano um pouco dessa questão da conservação ambiental, sabe? A gente vê muito pouco dessa questão humana e também muito pouco dessa questão pela conservação pelo uso, né? Que eu acho que é algo que eu tenho percebido como uma solução, assim, pra gente, quando a gente pensa em conservação ambiental. É importante esses locais, as reservas biológicas, enfim, com espaço específico e tal, para conservação da biodiversidade mas a gente também tem que pensar um pouco mais além, né? A questão da conservação pelo uso.
aliar essa produção de alimento, que é algo necessário na sociedade, com a conservação ambiental, algo que já era feito pelos nossos antepassados, né? Não é algo novo que eu estou falando aqui, mas resgatar isso, né? Como fazer isso? Com o número números, pensando que a população mundial está aumentando, né? Também, que difere, né, da época em que os antepassados faziam esse tipo de agriculturas, né, que eu digo que são agriculturas, não é um tipo só, eu acho que varia conforme a cultura de cada local, de cada população, de cada povo, mas essa de ser mais integrada com a natureza, né. Então tem esse lado das ciências biológicas e tem esse lado dessa visão tecnicista. E eu acho que é quase que como se fosse um caminho do meio, né? Essa questão de juntar essas visões e pensar numa solução, porque como eu vou produzir alimento conservando a biodiversidade, integrada com a natureza, né? Sem ser um problema, né? Sem ser um fator de destruição da natureza, né? Então, tá aí, a natureza é abundante, né? Nos oferece, o nosso entorno nos oferece, eu acho que basta a gente se sensibilizar para enxergar isso e trabalhar a favor, né? Junto com os ciclos naturais, juntos com a dança da natureza, né? É isso que eu digo, eu acho que a gente tem que aprender observando muito como as coisas, os ciclos naturais, a natureza, os ecossistemas, enfim, como tudo isso funciona, e aplicar isso no nosso dia a dia quando diz respeito à agricultura, né? Ali a agricultura e conservação ambiental, né? Uma coisa que eu queria perguntar é como é que tudo isso tem se traduzido no seu cotidiano, né? Você falou que superou um problema de saúde, você falou algo a respeito disso, né? Que uma questão de saúde te levou a se interessar pelas punk. Eu queria saber como é no seu dia a dia, como é que você se alimenta, e como é que isso entra, se você, a sua família, como é que vê isso, se elas embarcam nessa história contigo também, de consumir alimentos, as plantas não convencionais. Assim, ó, quando eu comecei a estudar as punk, eu morava sozinha, né, e um bom tempo para poder estudar, e aí foi muito fácil no meu dia a dia inserir punk, porque era para mim, quando eu estava em casa para cozinhar e tal, né, por causa da função de diversidade, a gente tem refeições em casa, mas mesmo assim, e começar a inserir, né, e aí com a função da pandemia, hoje eu tô junto com a minha família, e foi algo bem interessante, assim, perceber essa inserção. É devagarinho, né? E aos pouquinhos ela acontece. Quando eu cozinho punk. Não é todas as vezes, eu digo que a cozinha é compartilhada e as tarefas são divididas, mas não é só, né? Porque eu digo, não há nenhum problema, as convencionais também são maravilhosas, as plantas convencionais também, né? Têm sua importância, estão inseridas, mas tem alguma coisa, às vezes uma coisa mais simples, às vezes uma coisa mais elaborada, do sempre do quanto a gente está disposta, o tempo que a gente tem e tal. Mas hoje, no início, eu acho que tinha sim uma resistência, né? A gente percebia essa resistência, mas ela foi se diluindo. Hoje até me ajudam a experimentar, ver, mas eu acho que tá assim, acho que podia ser mais assado, acho que não sei o quê. Então, mas você fala de resistência por parte das pessoas que moram contigo, de sua família? Isso, né? No geral, eu acho assim que às vezes existe esse preconceito, né, com essas plantas, né, de modo geral. Mas incluindo que existem plantas que a gente já usava, né, assim, que principalmente no quesito aproveitamento integral de alimentos, né. Por exemplo, a folha da beterraba, né, já era algo que era muito mais comum, assim, né, dentro das refeições da minha vida ou da minha família, assim. As outras são novas. E aos poucos, até, inclusive, as pessoas que convivem, começaram a conviver mais comigo e tal, que principalmente é o meu pai hoje,
ele começa a inserir, né? Mesmo que eu não fale, às vezes eu posso até influenciar um pouquinho, às vezes eu não. E daqui a pouco eles, adivinha o que... Mas é de uma forma assim, ó, adivinha o que tem no arroz. Aí, arroz, colocou lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E adivinha o que tem aqui, eu não sei o que. E aí ele vai, eu faço, e eu, como meu pai é agricultor, ele colhe também, né? Então, colher essas plantas, mas é aos pouquinhos, né? Ainda às vezes, acho que todo esse processo devagarinho. Como foi para mim, né? Na inserção, assim, depois que eu quebrei essa resistência, de começar a inserir no dia a dia, e cada pouco eu vou conhecendo uma outra possibilidade de preparo, ou uma planta diferente, ou uma não sei o quê, né? E aos pouquinhos a gente vai indo e vai se conquistando pelo sabor, né? Pelo sabor dessas plantas, assim. Coisa que para mim que eu estranho muito hoje é se eu vou num local e os sabores são muito semelhantes. Se eu vou num restaurante, o sabor das comidas é muito semelhante, sabe? Com um pouco... Eu digo nem pouco tempero, também tem essa questão do tempero, que eu gosto muito, assim, de diversificar, assim, na comida, mas também ainda vai... Não sei dizer, sabe? As coisas parecem que têm um gosto muito parecido, ou até aquela... Porque eu diversifiquei isso, né? Eu diversifiquei meu paladar, então é algo que eu sinto falta, assim, daí, quando eu faço uma refeição e não tem isso. Pois é, e tem coisas que a gente não usa, às vezes, por falta de curiosidade, né? Por exemplo, a folha do brócolis é muito semelhante com o sabor da couve. Ela, né? E quase ninguém, a gente quando encontra o brócolis para comprar, já está sem as folhas. Quando eu encontro, pelo menos, quase não tem. Eu gosto muito dessa questão das partes não convencionais também, né? Que são plantas convencionais, mas certas partes da planta a gente não tem o hábito de consumir. A gente ou descarta, ou então não chega até a gente, né? O talo do brócolis também. Isso, por isso, os talinhos, né? Dá para botar, até fazer tipo um risotinho, assim, alguma coisa. É importante a gente pedir, né? Nas feiras. Isso, o local, quando a gente vai na feira agroecológica, e pedir. A questão é a folha da cenoura também, né? Eu uso muito, assim, tipo um temperinho, né? Assim, não sei se vocês usam salsinha aí. Sim, claro. Salsinha, né, que é uma planta convencional. Usa, às vezes, como se fosse a salsinha, isso aqui, a folha de cenoura. Ou bota no refogado. Diana, tem mais algo que você queira saber, perguntar? Deixa eu colocar a gente... Como é que faz? Deixa eu ver, acho que é aqui. Eu estou satisfeita, assim, eu estou muito feliz com essa troca de conhecimento que a gente conseguiu produzir, assim. Diana, que veio com interesse sobre as punk, e eu achei bacana quando ela sugeriu o seu nome, né? A gente foi olhar e falou, poxa, ela já tem uma trajetória, né? Já tem um projeto de extensão, e então está sendo bacana a gente começar a criar essa rede, né? Para trocar experiências. Então foi bem legal a conversa, eu gostei bastante. Gente, eu que agradeço o espaço, assim, para estar falando um pouco. Fico muito feliz, né, por esse... como as redes, nesse momento, também pelo momento que elas nos afastam, elas também nos aproximam, né? Então, fico feliz pelo espaço, agradeço também as trocas aí de conhecimento com vocês e espero que continue também, né? Estou aí à disposição para a gente seguir trocando figurinhas alimentícias